Olá! O plenário da Câmara aprovou o projeto que prorroga até 2025 o prazo para donos de grandes propriedades em faixas de fronteira obterem os documentos exigidos para confirmar que são os verdadeiros proprietários. Eu converso agora com o deputado Doutor Leonardo, do Solidariedade de Mato Grosso, autor da proposta. Deputado, então, como é que ficou? Agora os proprietários de terra têm mais tempo para conseguir esses documentos. Pois é, Mariana. 6 anos a mais, né? 6 anos a mais, mas tem que lembrar que isso é um processo que começou no Império. Os brasileiros, à época, foram solicitados que fossem ao oeste do Brasil para defender a nação, ocupar os territórios e fazer as delimitações das linhas de fronteira. Essa faixa de fronteira, que é a extensão que vai da linha de fronteira reta, hoje são 150 quilômetros, começou com 10 léguas, aumentaram e hoje se mantém. E a partir da década de 70, após diversas legislações, a primeira legislação republicana, em 15, em 17, na década de 30, por 2 vezes, chegou-se a uma conclusão que as ratificações, dizer, olha, vocês que foram mandados para a região oeste, para a fronteira, ter o título... Fronteira do Brasil com outros países, Exatamente, né? São 11 estados brasileiros que compõem essa fronteira. Lembrar do lado oeste, né? Você olhando o mapa, o lado esquerdo, que vai lá do Rio Grande do Sul, que sobe até os estados do norte, são 11 estados. Uma faixa da importante Argentina até a Venezuela, provavelmente. Paraguai, Uruguai, até as Guianas, né? Até as Guianas. Você vê que é um tema importante para o Brasil. Eles chegaram no momento que essa ratificação de, olha, você realmente ocupa essa terra, isso desde a época do Império, dessas 6 Marias, vai ficar a responsabilidade com o INCRA. Só que de lá para cá, você tem uma série de burocracias, desde a cadeia dominial, para mostrar desde as 6 Marias a quem pertencia até o atual, TEUCAR, georreferenciamento, o uso da terra, entre outros. Você imagina a dificuldade da burocracia que entraram com o pedido e o próprio INCRA falava, olha, a gente não tem à época tecnologia de GPS, né, para mapear isso, e nem funcionário, servidor para fazê-lo. Então, esses anos todos foram acontecendo. Na década de 90, prorrogou-se o prazo para que isso acontecesse, senão essas terras deveriam ser de volta para a União. E isso se prorrogou por algumas vezes e chegou num ponto que venceu esse ano, de 22 de outubro. Eu entrei com esse projeto de lei, meu primeiro ano e primeiro mandato como federal. É um prazer ter já um projeto no primeiro ano ser aprovado nesta casa. Fruto de muito trabalho, agradecer à Frente Parlamentar da Agropecuária e todos os deputados e líderes, o líder do meu partido, de Solidariedade, e outros líderes dos demais partidos, que entenderam a necessidade da segurança jurídica. Essas pessoas que estavam, esses brasileiros que estavam na fronteira, estavam angustiados por não poder ratificar suas terras. Olha, realmente eu tenho um uso social dessa terra, estou ocupando, e eu quero a minha titularização, meu título de verdade, para trazer segurança jurídica e o pertencimento, né, da sua propriedade. A dificuldade tem a ver também com o fato de uma parte da propriedade estar no outro país? Não, estão todos no Brasil. Todos são dentro do território nacional. Nenhuma propriedade está fora desta linha. Mas fica na linha. 150 quilômetros da linha. Todas as propriedades, olha só como é que é complexo. Não só quem está ali grudadinho na beira dessa linha de fronteira, mas que estava assim, 150 quilômetros em linha reta, tinha dificuldade, porque a faixa de fronteira tem uma legislação diferenciada e essas terras que foram devolutas, cedidas pela União, pelo Estado à época, sofreu essa confusão jurídica de legislações que mais atrapalharam do que ajudou. Então agora nós chegou num prazo que determinou que acabou, trouxe essa insegurança jurídica, nós nesse primeiro momento dilamos ou aumentamos esse prazo para que as pessoas, mais de 25 mil pedidos no INCRA de ratificação, impossível, né, fazê-lo, para não gerar essa insegurança e aqueles que não entraram poder fazer. Colocamos dispositivos lá, porque um dos requisitos burocráticos são administrativos. Judiciais a gente não pode mexer, porque isso quem dá o tempo é a justiça. Mas administrativo, que é uma certidão do INCRA, para dizer que aquela terra não é requisitada para a reforma agrária, ou da FUNAI, que aquela terra não é requisitada para uma área indígena, as pessoas não conseguiam pegar nunca. Mesmo o pequeno proprietário, que deveria ter ratificação de ex officio, ou seja, ir lá no cartório e fazer sua ratificação. Os dois seriam dados pelo cartório ou um seria dado pelo INCRA? O INCRA que é obrigatório dar essa certidão para ratificar. Mas
se você pensar nos pequenos, médios proprietários, porque as grandes propriedades, e aí acima de 15 unidades fiscais, dependendo isso em alqueira de estado para estado, isso pode variar. No sul são menores a propriedade, lá no norte maiores o tamanho de hectares. Então isso tem uma variação, mas são pequenos e médios proprietários. Não conseguiu fazê-lo. Agora ele vai solicitar esses documentos. Se o órgão administrativo ele tem 6 meses para fazer, nós colocamos um prazo. Se ele justificar e for uma justificativa plausível, ele tem mais 180 dias, mais 6 meses. Após isso, o cartório, com posse de toda a documentação do que diz a lei, já pode certificar. Então é um grande avanço, um avanço histórico desta casa, traz segurança jurídica. Para lembrar, no Mato Grosso, para você ter ideia, faixa de fronteira são 28 municípios. E isso pelo Brasil são diversos municípios que são afetados. Então, quando as pessoas têm confusão de o que é linha, que é aquela cidade que está grudadinha, e a faixa de fronteira, que é toda uma extensão de 150 quilômetros. Nós não estamos alterando isso. Isso tem que permanecer até porque as Forças Armadas têm poder de polícia nessa região e tem uma área especial de segurança nacional. E esses homens e mulheres que foram para lá foram para fazer isso. Segurar a segurança nacional, garantir as fronteiras e a ocupação do espaço. Eles deram autonomia para o território brasileiro. Tá certo. Fizeram aquela invasão para o oeste, né? Exatamente. Que nem nos Estados Unidos. E muitos estados tinham, à época, institutos, né? Que próprios, específicos, cooperativas, que incentivaram as pessoas. Isso não existe mais na grande maioria dos estados. Acabou na década de 60, no máximo 70. Mas diversas empresas da época incentivaram e levaram, colonizadoras. Isso não existe mais. Isso gerou também uma certa dificuldade do que era do estado, do que era da União. Isso também gerou um imbróglio jurídico, mas com esse projeto a gente fez um grande avanço. E com certeza a população que está na faixa de fronteira são inúmeros brasileiros e brasileiras. Agora, em breve, já vão poder, e mais a medida provisória que vem do governo federal, do executivo, a gente vai acabar de discutir aqui nesta casa e, por fim, a um processo histórico que desde a época do Império vem se arrastando, e desde a primeira Constituição Republicana vem se arrastando, prorrogando, e a gente vai poder chegar ao fim em breve agora nessa casa. Tá bom, tomara, vamos ficar de olho, vamos ver se daqui a 6 anos tudo isso vai estar resolvido. Até antes, né? Muito obrigada, deputado. Eu que agradeço, Mariana. Eu conversei com o deputado doutor Leonardo, do Solidariedade do Mato Grosso, sobre a ampliação do prazo para donos de terras que ficam em fronteiras conseguirem a documentação de suas propriedades. Até a próxima.